Olá! Na nossa análise anterior, a gente definiu a aterosclerose, né? Aquela placa com núcleo de gordura, capa fibrosa. Isso, exatamente. Hoje o foco muda um pouco. Queremos entender como a gente chega lá. Quais são, assim, os fatores que aumentam o risco de alguém ter essa condição? É uma análise que pode até fazer a gente repensar alguns hábitos, né? Com certeza. E para começar essa conversa, acho fundamental a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 50. Anos 50? Sim, para o Framingham Heart Study, um estudo super importante feito em Massachusetts. Foi assim, a primeira vez que se identificou de forma mais clara os principais fatores de risco para o coração. É a base do que a gente sabe hoje. Ah, o famoso estudo de Framingham. Sempre aparece. Então vamos lá. O que ele apontou como os grandes vilões? Os fatores de risco que eles chamam de tradicionais. Olha, o estudo destacou 5 principais. Primeiro, a hipertensão, que é a pressão alta, né? Certo. Depois, a hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol lá em cima. Ok. Diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. O tabagismo, o hábito de fumar. E, por último, o histórico familiar. Histórico familiar. Isso. E, claro, tem 2 outros elementos que influenciam bastante, embora não sejam doenças: a idade e o gênero. Entendi. Esses 5 são os medalhões, digamos assim. E como que a idade e o gênero pesam nessa balança? Bom, é natural, né? O risco de aterosclerose aumenta conforme a gente envelhece. É parte do pacote. Faz parte. É. E quanto ao gênero, os homens, em geral, tendem a ter mais aterosclerose que as mulheres, pelo menos até a menopausa delas. Ah, tem essa diferença? Por quê? Acredita-se que os estrogênios, os hormônios femininos, dão uma certa proteção cardiovascular para as mulheres, sabe? Mas depois da menopausa, essa proteção diminui e a diferença entre homens e mulheres fica bem menor. Faz todo sentido. Então tá. Pressão alta, colesterol alto, diabetes, fumo e a genética da família. Esses são os pilares de Framingham. E me parece que alguns desses a gente consegue controlar e outros não, né? Exatamente. Essa distinção é super importante. Hipertensão, colesterol alto, diabetes e o tabagismo são o que a gente chama de fatores modificáveis. Modificáveis por quê? Porque existem coisas que a gente pode fazer a respeito. Tem remédios, tratamentos e, talvez o mais importante, mudanças no estilo de vida. Tipo dieta, exercício. Isso. Dieta, atividade física, tudo isso pode sim diminuir bastante o impacto desses fatores. A gente tem algum controle sobre eles. E o histórico familiar? Esse entra na categoria do não tem jeito. Basicamente, sim. A gente não escolhe os pais, né? A carga genética que a gente herda é um fator não modificável. Claro que a ciência está avançando muito. Hoje a gente entende melhor algumas alterações genéticas específicas que aumentam o risco, mas no fim das contas é algo que a gente recebe. O negócio é focar no que dá para modificar. Entendido. Agora, além desses 5 clássicos de Framingham, as fontes que a gente analisou mencionam outros fatores, talvez, secundários ou menos óbvios. Sim, mencionam. Existem outros fatores que também estão associados ao risco. Às vezes a ligação não é tão forte, ou eles estão muito, muito entrelaçados com os principais que a gente já falou. Por exemplo? Por exemplo, obesidade e a síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Dá para relembrar rapidinho o que é isso? Para quem não está tão familiarizado? Claro, claro. A síndrome metabólica não é uma doença única. É um conjunto de problemas que aparecem juntos. Geralmente inclui gordura acumulada na barriga, sabe? A obesidade central, Certo. pressão um pouco alta ou já alta, açúcar no sangue elevado, no nível de pré-diabetes ou já diabetes mesmo, triglicerídeos altos e o HDL, que é o colesterol bom, baixo. Nossa, é um combo. É um combo perigoso. Aumenta muito o risco de problema no coração e de diabetes tipo 2. Então você vê, tá super ligado à pressão alta, colesterol e diabetes, que são os fatores clássicos. Entendi, um acaba puxando o outro ali. Que mais de fator secundário aparece? O sedentarismo. A falta de atividade física regular é um problemão. Afeta a pressão, o colesterol, aumenta o risco de diabetes. Gordura saturada, por exemplo, não é bom.
Tem também a menção a umas partículas específicas, as isoformas da lipoproteína A. Lipoproteína A, que nome complicado, que é isso? É um tipo bem específico de partícula que carrega colesterol no sangue. Se a pessoa tem níveis altos dela, isso é muito determinado pela genética. E é um fator de risco por si só, independente dos outros. Interessante, mais um fator genético aí. Exato. E também se fala um pouco do papel de infecções, tipo bactérias ou vírus. Mas isso ainda é bem controverso, sabe? Controverso como? A gente não sabe direito se eles ajudam a causar a placa de aterosclerose ou se eles só, digamos, se instalam ali depois que a placa já está formada. E claro, tem a famosa personalidade tipo A. É citada sim, mas se ela sozinha aumenta o risco de forma independente, é meio debatido. Muita gente descreveria, sei lá, estudantes de medicina ou gente em profissão de alta pressão como tendo traços tipo A. Com certeza. Mas não está 100% claro se é a personalidade em si que causa o problema ou se são os outros hábitos e o estresse crônico que vem junto, entende? Então, assim, esses fatores secundários existem, mas o foco principal da prevenção e do tratamento ainda fica naqueles tradicionais de Framingham. Ok, entendi. Então a gente tem essa lista de fatores, os clássicos, e esses outros. O ponto que eu acho fascinante é como eles se somam. É tipo uma conta de mais. Quanto mais fator, pior fica. Tem um efeito cumulativo. Totalmente. Os dados mostram isso de forma muito clara. É um efeito cumulativo, sim. Quanto mais fatores de risco a pessoa vai juntando, maior a chance dela ter um problema cardiovascular sério, tipo um infarto, ou um AVC, nos próximos 10 anos. Dá para dar um exemplo prático? Para a gente visualizar essa escada de risco? Vamos pegar um exemplo que os estudos trazem. Imagina uma pessoa com 50 anos. Se ela tiver, assim, tudo certinho, tudo normal. Tudo normal tipo o quê? Tipo pressão arterial ótima, colesterol total e o HDL, o bom, normais, sem diabetes, não fuma e o eletrocardiograma não mostra hipertrofia ventricular esquerda. Opa, peraí. Hipertrofia ventricular esquerda? O que é isso mesmo? Ah, sim. É quando o músculo do ventrículo esquerdo, que é a principal câmara que bombeia sangue do coração para o corpo, fica mais grosso, mais espesso. Geralmente acontece por causa da pressão alta por muito tempo, sabe? O coração tem que fazer mais força. Entendi. Coração malhado por excesso de trabalho. Então essa pessoa de 50 anos com tudo nos trinques. Qual o risco dela? Ainda tem risco? Ainda tem. Mesmo nesse cenário que parece ideal, existe um risco basal. É inerente à vida, ao envelhecimento. É algo em torno de 8% de chance de ter um evento cardiovascular ruim nos próximos 10 anos. 8%. Mesmo sem nenhum fator daqueles clássicos que você listou? Caramba! Pois é. Agora vamos começar a adicionar os problemas. Se essa mesma pessoa tiver só pressão alta e todo o resto continuar normal, O que acontece com o risco? o risco dela praticamente dobra. Pula desses 8% para uns 14, 15%. Só por causa da pressão alta. Dobra. Só com um fator. E se for somando mais? Aí a coisa complica. Se além da pressão alta, ela tiver o LDL, o colesterol ruim alto também, o risco sobe mais um degrau. Se junto com isso o HDL, o bom, for baixo, sobe mais um pouco. Aí você adiciona o diabetes, a curva vai para cima. Soma o cigarro, aumenta mais ainda. Nossa Senhora! E por fim, se ela tiver aquela hipertrofia ventricular esquerda que a gente falou, aí o risco dispara. Pode chegar a quadruplicar, quintuplicar aquele risco inicial de 8%. É um aumento muito expressivo. É impressionante ver essa escalada. Mas olhando os gráficos desses estudos, uma coisa chama atenção. Mesmo naquele grupo com a pior combinação de fatores, com o risco lá no alto, uma parte das pessoas, talvez uns 40% ou mais, não tem o evento naquela década específica, né? O risco para o grupo é altíssimo, mas não é uma sentença de morte de 100% para o indivíduo naquele período. Exatamente. É probabilidade, né? Mesmo quem está na pior faixa de risco acumulado, não significa que, com certeza, vai ter um infarto em 10 anos. Mas a chance é drasticamente maior do que quem tem poucos fatores ou nenhum. A combinação é potente, sem dúvida. Só que isso leva a gente para uma descoberta bem importante
que não veio direto de Framingham e que, digamos, bagunça um pouco esse coreto. Bagunça como assim? O que esses fatores tradicionais não estão explicando direito? Então, aqui vem a parte surpreendente. Dados mais recentes mostram que cerca de 20% de todos os eventos cardiovasculares, infartos e AVCs Sim. acontecem em pessoas que não têm nenhum desses fatores de risco tradicionais que a gente listou. Sem pressão alta conhecida, sem colesterol alto, sem diabetes, sem fumar, sem histórico familiar óbvio. Peraí, repete isso. 20%, 1 em cada 5 infartos ou AVCs acontece em gente que, pelos critérios clássicos, seria considerada de baixo risco. Sim. Isso é chocante. Muda muito a figura. Muda muito e tem mais um dado nessa linha que é bem forte também. Cerca de 75%, 3/4, dos eventos cardiovasculares que acontecem em mulheres aparentemente saudáveis, Sim. acontecem em mulheres que têm níveis normais de colesterol LDL, o tal colesterol ruim. 75% com LDL normal. Exato, isso bate de frente com aquela ideia mais antida, mais simples, de que a aterosclerose é basicamente uma doença de gordura acumulando, de colesterol alto e pronto, a coisa é mais complexa. Caramba, se 20% dos eventos totais e 75% em mulheres saudáveis acontecem fora dos fatores clássicos ou com LDL normal, o que mais está rolando aí? Qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça do risco? A peça que faltava e que ganhou uma importância gigantesca na pesquisa nos últimos, 20, 30 anos é a inflamação. Inflamação. Isso. Mais especificamente, o estado inflamatório crônico de baixo grau que a pessoa tem no corpo todo, de forma sistêmica. Inflamação, tipo quando a gente corta o dedo e fica vermelho e inchado. É isso. O mecanismo básico do sistema imune é parecido, sim, mas aqui a gente está falando de algo mais sutil que dura muito tempo e que está espalhado pelo corpo, não só no machucado. Parece que cada pessoa tem um tipo de termostato inflamatório basal. Termostato inflamatório, gostei da analogia. Alguns têm esse termostato ajustado para um nível mais quente, digamos, mais inflamado. Outros para um nível mais frio. E o que os estudos mostram é que quanto mais alto esse ponto de ajuste inflamatório da pessoa, maior parece ser a chance dela ter complicações da aterosclerose, tipo a placa romper e causar um infarto. Muito interessante essa ideia do termostato. E como que a gente mede isso? Tem como saber se o termostato de alguém está mais para quente ou mais para frio? Ótima pergunta. Tem vários marcadores que o pessoal estuda, moléculas que sinalizam que tem inflamação rolando, tipo a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, ou umas moléculas de adesão que aparecem nas células dos vasos sanguíneos. Nomes técnicos. São. Mas tem um marcador que é muito mais prático, mais barato e que está super disponível para medir no exame de sangue. É a proteína C reativa, a PCR. Principalmente a versão ultrassensível, a PCR-AS. PCR, proteína C reativa. Ah, esse exame eu já ouvi falar bastante. O que ela é exatamente, biologicamente? Então, a PCR é uma proteína, quem produz ela é principalmente o fígado. Ela tem uma estrutura peculiar, é um pentâmero, tipo 5 partes juntas, por isso chamam de pentraxina. E para que ela serve normalmente? A função normal dela parece ser se ligar em micróbios, tipo bactérias, para meio que marcar eles, sabe? Para o sistema imune identificar e eliminar. Entendi. Mas então, na aterosclerose, ela não é a causa da inflamação no vaso? Não diretamente, pelo que a gente sabe. A PCR funciona mais como um marcador substituto, um surrogate, como se diz em inglês. Marcador substituto. Ela não causa inflamação ali na artéria, mas os níveis dela no sangue refletem o quão inflamado o corpo está de maneira geral. Se tem inflamação crônica acontecendo em algum lugar, pode ser nas juntas, no tecido de gordura ou nas próprias artérias, o fígado responde produzindo mais PCR. Então, medir a PCR dá uma pista sobre o nível daquele termostato inflamatório da pessoa. Saquei. Ela é um termômetro da inflamação geral. Exatamente. E aqui vem o ponto-chave. Níveis altos de PCR no sangue, que indicam mais inflamação sistêmica, se mostraram um fator de risco para infarto e para AVC que é completamente independente de todos os outros fatores que a gente já falou.
Colesterol, pressão, diabetes, fumo, idade, tudo isso. Independente, essa palavra é forte em ciência, né? Como eles conseguiram provar que o efeito da inflamação era separado de todos esses outros fatores, que muitas vezes andam juntos, obesidade e inflamação, por exemplo? Através de estudos muito grandes com milhares e milhares de pessoas, estudos epidemiológicos, eles pegaram essa multidão, mediram a PCR de todo mundo e aí dividiram as pessoas em grupos, geralmente em quartis, ou seja, 4 grupos de tamanho igual, do pessoal com PCR mais baixo até o pessoal com PCR mais alto. E aí acompanharam essas pessoas. Isso, acompanharam por muitos anos para ver quem tinha infarto, quem tinha AVC, mas o pulo do gato foi a análise estatística que eles fizeram. Que tipo de análise? Eles usaram modelos estatísticos que a gente chama de multivariados. O objetivo é ajustar os resultados. Ajustar, nesse caso, significa tirar matematicamente a influência dos outros fatores de risco que poderiam confundir a análise. Como assim? É como se o computador perguntasse: ok, vamos comparar 2 pessoas. Elas têm exatamente o mesmo nível de colesterol, a mesma pressão, a mesma idade, nenhuma fuma, nenhuma tem diabetes. A única diferença é que uma tem PCR baixo e a outra tem PCR alto. Quem tem mais risco de infartar? Entendi. Isolando o efeito da PCR. E qual foi a resposta dessa análise? A resposta foi muito clara. Mesmo depois de fazer todo esse ajuste, de controlar todos os outros fatores conhecidos, quem estava no quartil mais alto de PCR, ou seja, com mais inflamação basal, tinha um risco significativamente maior de ter um evento cardiovascular do que quem estava no quartil mais baixo. Isso confirmou a inflamação medida pela PCR como um fator de risco independente, adicional. Uau! Entender essa complexidade toda, múltiplos fatores, alguns que a gente mexe, outros não, e agora essa camada da inflamação como jogador independente é realmente um desafio, né? Principalmente para quem está estudando isso a fundo, ou para quem trabalha com isso no dia a dia, exige uma preparação, um conhecimento muito sólido. Concordo plenamente. E já que você tocou nesse ponto da preparação sólida, especialmente para quem está na jornada de aprendizado, como os estudantes, ter as ferramentas certas é crucial, faz toda a diferença. Exatamente. E olha, se você é estudante e está buscando essa preparação de verdade para mandar bem nas provas, para entender a fundo, vale a pena dar uma olhada no Medcob. É só entrar em medcob.com.br ou baixar o app, lá tem o maior banco de questões do Brasil, sabe? Com prova antiga de tudo quanto é instituição. Isso é muito bom para treinar. Demais. E as questões são comentadas por especialistas, o que ajuda muito a entender o porquê da resposta. Além disso, tem resumos bem práticos, direto ao ponto, aulas completas para quem precisa revisar a matéria toda e até flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar, no ônibus, na fila. Ferramenta completa mesmo. Completa. Fica a dica aí, medcob.com.br. Essencial para quem quer se preparar de verdade. Uma dica valiosa, sem dúvida. Com certeza. E voltando aqui para a nossa análise, fica muito claro que não dá mais para a gente pensar no risco de aterosclerose olhando só para aqueles culpados de sempre, né? A inflamação realmente entrou no jogo para ficar e adiciona uma camada fundamental para a gente entender quem está em risco. Sem dúvida alguma. Aquela visão antiga, puramente focada nos lipídios e nos fatores clássicos, embora ainda seja super importante controlar esses fatores, a gente sabe hoje que ela é incompleta. A inflamação é parte central desse processo todo. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, o risco de ter aterosclerose é tipo uma colcha de retalhos, feita de muitos pedaços, muitos fatores. Boa analogia. Temos os fatores clássicos, aqueles identificados lá atrás por Framingham, pressão alta, colesterol alto, diabetes, cigarro e a herança genética. Muitos desses a gente pode tentar manejar, modificar com estilo de vida, com remédio. Exato. Mas a gente descobriu também um outro fio importantíssimo nessa colcha e que corre meio por fora, independente dos outros. A inflamação crônica do corpo, que a gente pode ter uma ideia medindo marcadores como a proteína C reativa. Perfeito resumo. E essa descoberta da inflamação como fator independente deixa a gente com uma pergunta para pensar, uma provocação final, talvez. Manda. Se a inflamação é tão chave assim e é independente,
E a gente sabe que esse termostato inflamatório varia de pessoa para pessoa por N motivos, genética, ambiente, estilo de vida. O que será que isso significa para o futuro da prevenção de doença cardiovascular? Como que entender melhor a resposta inflamatória de cada um pode, quem sabe um dia, personalizar a forma como a gente cuida do coração e das artérias? Talvez ir muito além de só olhar para o colesterol e para a pressão, como a gente faz mais hoje. Fica aí a reflexão, né?